Messias Bolsonaro. O Bolsonaro, como oposicionista, né, como opositor ao governo que a gente vê hoje, tem uma postura bastante incisiva, né, e eu acho isso muito salutar, eu acho isso muito bom, porque a gente vê hoje que tem muitos políticos ensaboados, muitos políticos em cima do muro, e ele é um cara que se posiciona e não tem medo de criticar o governo, em nenhum dos seus aspectos. Ao mesmo tempo, em termos de ideias, em termos propositivos, né, em defesa de modelo de Estado, eu discordo muito dele. E quanto ao liberalismo econômico, qual que é o posicionamento do senhor? Olha, o Estado, né, só o essencial, nada mais além disso. No resto tem que deixar para a iniciativa privada e para que o mercado aqui se acomode. Tem que ser assim. Porque eu sou um liberal, né, até onde eu sei, ele não defende, por exemplo, a privatização da Petrobras. Querem buscar um nome Salvador para Petrobras. Eu acho que não tem um nome Salvador. Tem que ser completamente despolitizado. E se pensar até uma coisa que eu nunca imaginava no passado, né? Até um viés de privatização para ela. E na minha opinião, um escândalo tão grande, tanto politicamente quanto economicamente falando, como o escândalo do Petrolão, nunca poderia ter acontecido se a Petrobras fosse uma empresa privada. Quanto mais Estado, mais corrupção, mais tristeza para o povo brasileiro e menos esperança. E ele tem uma visão mais nacionalista, né? Tem uma visão mais liberal, tem uma visão de maior abertura de mercado, não só internamente quanto internacionalmente. Perguntar ao deputado Bolsonaro até onde as ideias liberais podem ajudar na economia do Brasil, né? Assim, o que for aplicado de ideias liberais no setor da economia, né? O que pode trazer de benefício para a economia do Brasil. Eu sou liberal, você pode ver, o governo aqui na questão da economia se amarrou no Mercosul. Nós não podemos fazer um negócio com a Europa, com a Ásia, com os Estados Unidos, sem pedir bênção ao Mercosul. E isso aí prejudica em muito os negócios aqui no Brasil, por parte dos liberais. E o empresário tem que ter liberdade para trabalhar. No meu entender, ele pode fazer negócio com o mundo todo, independente do que ele está produzindo. Tá ok? Só dessa forma nós podemos aquecer a nossa economia. A economia, hoje em dia, é o grande termômetro, né, da grande desgraça que se abateu sobre o país. Porque um país sem economia é um país sem emprego. Um país sem emprego é um país onde grande parte da população ou vive de projetos sociais do governo, ou a partir do momento que está sem emprego, muitos desses casos embocam em questões de violência. Então o mercado, a economia tem que ser o mais livre possível. Se depender de mim, o que depender de mim, o empresariado, o investidor, o pecuarista, o agricultor, eles vão ter menos leis, menos decretos, menos portarias e menos instruções normativas. Discordo completamente das defesas que ele faz da ditadura militar. Você falou que quando você fala que é contra a esquerda, muita gente diz que você é a favor da ditadura. O que você acha do governo militar? É uma grande porcaria. Não tem absolutamente nada a ver com valores liberais, com valores republicanos. Não havia tripartição de poderes na ditadura militar, havia tortura, havia perseguição, havia prisão política. O período Geisel, por exemplo, economicamente falando, é muito parecido com o governo Dilma. Então, tanto economicamente falando quanto politicamente falando, é uma grande porcaria, um grande absurdo. Eu repudio completamente o período da ditadura militar, não representa em nada o que eu penso, o que os liberais pensam, porque a gente acredita na liberdade, né? E de liberal a ditadura militar não teve nada. O sistema financeiro foi reestruturado, o comércio mundial se expandiu. Entre 1968 e 1973, a economia brasileira teve crescimento de 11% ao ano. Era o chamado milagre econômico. Nem esses economistas do governo acreditavam que aquilo fosse acontecer. O país cresceu, o país tornou-se a oitava economia do mundo. Então aquela época foi marcante porque nós evitamos, no dia 2 de abril de 64, foi quando o Congresso cassou o mandato de João Goulart, evitamos que o Brasil fosse comunizado. Hoje eles estão pelo grancismo. Você já viu os currículos escolares, como está apinhado de matérias, inclusive louvando Fidel Castro, Che Guevara, Zé Dirceu, Benedito da Silva, entre outros. A esquerda toda é louvada. A esquerda se vitimizou, treinaram em Cuba, pegavam o dinheiro da Coreia do Norte, faziam sequestro de autoridades aqui, sequestravam aviões, matavam gente, faziam barbaridade aqui, botavam terror, estudaram no mínimo aula de guerrilha do Carlos Marighella.
Será que o pessoal não acorda que nós estamos indo para a ditadura? No livro escolar se ensina, né, para o moleque que o capitalismo é o inferno, o socialismo é o paraíso. Acordem para isso. Esse pessoal que está no governo não está preocupado com democracia.